Bem-vindos ao curso de Programação em C, C++. Meu nome é Fernando Eduardo e na aula de hoje vamos ver operações matemáticas, o comando cast, incremento e decremento. Então aqui nas operações vamos ver soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. A precedência em qual operação a gente vai fazer primeiro. O uso de parênteses para forçar a precedência. Modificador cast, incremento e decremento. Então aqui eu criei uma função chamada contas. Aqui está a nossa aula. Então, para começar, vamos falar sobre operadores matemáticos básicos em C. Então, quando a gente for fazer uma soma, a gente vai usar o sinal de mais, a subtração o sinal de menos, multiplicação o asterisco e a divisão a barra. Para a gente saber o resto da divisão de dois números, a gente usa a porcentagem. Tá? As operações matemáticas que a gente vai fazer com uma variável recebendo apenas valores de número, então eu coloco lá o valor soma, igual a 1 mais 2 mais 3 mais 10. Então somente com números. Eu posso fazer com uma variável mais um valor ou mais valores. Então soma é igual número 1 mais 50 mais 30, a subtração e multiplicação a mesma coisa, e também posso fazer só com variáveis, então soma é igual ao número 1 mais número 2. Tá? Operador cast. Operador cast, às vezes numa operação há necessidade de se mudar o tipo de variável para calcular e mostrar o valor. Coloquei aqui um exemplo. Então eu criei duas variáveis inteiras, um valendo 2 e outra valendo 3, e vou fazer uma divisão. Criei uma variável float, vou fazer uma divisão entre elas. Quando eu faço uma divisão entre variáveis do tipo inteiro, no caso aqui vai ser 2 divididos por 3, o valor, se eu não colocar o operador cast, ele vai dar um valor inteiro. Então 2 divididos por 3, ou ele vai arredondar para um número mais próximo a ele, ou ele vai dar o valor de zero. Tá? Porque no tipo inteiro não existe valor fracionário, tá? Então ele não vai fazer essa operação, ou se vai fazer, vai dar algum tipo de erro. Então o que eu tenho que fazer aqui, já que eu criei uma variável do tipo float, que ele recebe valor fracionário, então eu coloco na frente da variável tipo inteiro num 1 e num 2, eu vou colocar um parênteses float, e nos dois casos, né? Aí ele vai fazer o resultado do número fracionário. Tá? Precedência e a associatividade dos operadores. Então isso significa o quê? É a ordem de qual operador será calculado primeiro. Então a ordem de precedência dos operadores do maior para o menor. Então quando você tiver uma conta lá 5 mais 10 menos 2 vezes 4. Então o primeiro valor que ele vai ser calculado vai ser o valor da multiplicação, que é o asterisco. Depois vai ser a barra de divisão, porcentagem do resto, mais da soma e menos de subtração. Existe também a precedência de operadores lógicos condicionais, que a gente vai ver nas próximas aulas. Forçando a ordem de avaliação dos operadores. Então existe essa ordem, que a gente o computador vai fazer o cálculo, respeitando sempre, ele vai ver se tem alguma multiplicação, ele vai fazer primeiro, se não tiver, ou se ele já fez os cálculos da multiplicação, ele vai para a divisão, resto, soma e subtração. Dá para forçar essa precedência. A gente faz isso colocando parênteses. Tá? É usado entre parênteses a conta que você quer que seja feita antes da ordem de precedência. Então, coloquei um exemplo aqui. Uma variável chamada valor recebendo 5 mais 2 vezes 3. Tá? Primeiro vai ser calculada a multiplicação, então 2 vezes 3 vai dar 6. Aí depois a soma, então vai dar 11. Ou eu posso fazer com parênteses, então se eu quero que a soma seja feita antes que a multiplicação, coloco entre parênteses.
Então vai 5 mais 2, 7, vezes 3, 21. Tá? Aí aqui mais um assunto importante, o incremento e decremento. Então eu criei uma variável tipo int com valor 0, conta igual a 0. Então para fazer o incremento é como se você somasse mais 1 no valor da tua variável. Então seria mais ou menos isso, conta igual conta mais 1. Tá? Só que eu posso fazer desse jeito aqui, conta mais mais. É a mesma coisa que conta mais 1. Tá? Isso aqui, quando ele vem depois da variável, o mais mais, a gente chama de sufixo, e mais mais antes é prefixo. O decremento é a mesma coisa, então vai ser conta menos 1. E mesma coisa que conta menos menos, tá? No sufixo, e menos menos conta no prefixo. Ao usar o operador de sufixo, C primeiro usa o valor da variável e depois efetuará a operação de incremento. Por outro lado, quando você usar o operador de incremento de prefixo, C primeiro incrementa o valor da variável. A gente já vai ver como que funciona isso, para ficar melhor, para a gente entender melhor como que fica o incremento. Então aqui eu criei várias variáveis tipo int, né? Num, no 2, soma, tal. Float, criei uma. Então é aqui que eu faço aqui foi feita a operação. Então no 1 e no 2, 8 e 4. Então eu criei uma variável soma para receber esse valor. Então no 1 mais no 2, ponto e vírgula. Subtração num 1 menos num 2. Divisão num 1 barra num 2. Multi, que é multiplicação, uma variável que eu fiz aqui, chamada multi. Num 1 vezes num 2. E o resto num 1, porcentagem num 2. Então, o que eu coloquei aqui até de algumas formas, você pode colocar espaços, você pode colocar tudo junto, você pode aqui deixar um espaço aqui tudo colado, tá? Alguns compiladores podem dar problema nisso, tá? Então, se você vê que tem algum tipo de erro, alguma coisa assim, preste atenção nisso. Normalmente o jeito mais aconselhado é assim, deixando espaço, tá? Mas depende do compilador. Então vamos dar executar o programa. Então aqui eu fiz um print aqui de todas as operações. Então fiz um print da variável soma. Soma é no 1 mais no 2, 8 mais 4, 12. A sub no 1 menos no 2, 8 menos 4, 4. A divisão do no 1 e no 2 é 2. 8 divididos por 4, 2. Multiplicação deu 32. E o resto da divisão, 8 divididos por 4 é 2, o resto é 0. Tá? Aí aqui também você pode usar, já que como isso aqui é uma variável, que ela está recebendo os valores de outras duas, você pode usar esses valores para fazer mais operações matemáticas, se for necessário. Então eu coloquei aqui a divisão da soma, que deu 12, pela multiplicação, que deu 12 divididos por 32, vai dar 0.375. Tá? Então, nesse caso, aqui, a soma dividida pela multiplicação, eu coloquei o operador cast. Tá? Como que vai dar valor fracionário, é um tipo inteiro que eu estou usando, né, a soma e multiplicação, ia dar algum erro. Então você tem que colocar o operador cast, porque o num 3 é o tipo float. Tá? A divisão do número 2 pelo número 1. Então aqui eu fiz ao contrário, eu fiz o 4 divididos por 8. Que eles estão com... Eu não alterei esses valores ainda aqui. Eu só fiz uma outra variável que recebeu esses valores. Então, num 4 divididos por 8 vai dar 0.5. Só vamos ver aqui. O meu num 3 que eu usei aqui para imprimir,
a soma pela multiplicação. Eu usei agora, dei outro valor para ele. Ó. Num 3 vai ser num 2 divididos pelo número 1. Como são variáveis do tipo inteiro, coloca o operador cast para aparecer o resultado certinho. Ó. Deu 0,500. Aqui eu usei aquele prefixo aqui depois da porcentagem, né? Então o 0 que ele não vai dar nenhum espaço, ponto, e o 3 significa quantas casas eu quero que seja mostrada depois da vírgula. No caso foi mostrada 3 casas. Aqui, depois aqui eu coloquei um print com o valor 1. O valor 1 eu fiz uma conta, então 5 mais 2 vezes 3. Então o primeiro vai ser calculado pela precedência a multiplicação. Então 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Então deu 11 aqui. E aqui usando o parênteses para quebrar essa precedência. Então 5 mais 2 primeiro, 7 vezes 3, 21. Aí agora, para terminar a aula, a parte do incremento e decremento. Então eu criei uma variável chamada conta igual a 1. Então eu dei um printf usando o sufixo que vem depois da variável. Depois que ele imprimir, ele vai somar mais 1. Então usando o sufixo, ele primeiro vai pegar só o valor da variável. Ele só pegou o valor da variável e vai imprimir esse valor. Depois que ele fizer isso, ele vai somar mais 1. Então aqui, usando o sufixo, o valor da variável é 1, como a gente viu lá em cima, que conta igual a 1. E o valor após o incremento da variável. Então ele somou mais 1, então ele ficou 2. Por caso a gente colocar no prefixo, tá? O que ele vai fazer? Eu voltei o valor C1, né? Coloquei aqui o valor de novo sendo 1. Então, primeiro que ele vai fazer antes de imprimir, ele vai pegar esse valor 1 e ele vai somar mais 1. Tá? Ele vai fazer antes essa soma. Então, como o valor 1, 1 mais 1, 2. Então, ele coloca aqui. Valor após o incremento, ele pega o valor da variável, já é 2, porque ele já foi acrescido aqui. Então, ele vai mostrar o valor 2 aqui. Então, até a próxima aula. Até mais.